Fala galera, nós estamos começando mais um podcast do Love e hoje nós estamos com um novo apresentador, o Rafa do Love. Você provavelmente já conhece, você faz parte da equipe do Love Movimento, mas se não, o Rafa foi um dos fundadores do Love e hoje lidera com a sua esposa toda a nossa equipe missionária, discipula os meninos que a gente tem um trabalho na igreja local. E hoje nós estamos com o Thiago Guedes, vamos fazer o podcast com ele. Thiago. É isso aí. Thiago, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que o Thiago é um amigo, né? Faz parte... Eu não consigo ver o meu cristianismo em Belo Horizonte sem o Thiago, sem o Guedes, né? A gente se conhece há quase mais de 20 anos, talvez 22 anos. Eu tenho 24 para 25 anos de caminhada, né? Quando foi ali 2002, 2003, eu encontro o Thiago nas ruas ali do bairro Bonfim, né, no Eu Me Importo, e foi um negócio, a gente teve uma sinergia, uma empatia, e a partir daí nós trabalhamos com as missões urbanas de uma maneira geral, né? Nós encontramos sempre com apelo aos perdidos, aos não alcançados, aos invisíveis, aos marginalizados. Então nós temos um DNA muito parecido. Então hoje o bate-papo com esse cara, né, que me influencia, né? É uma família que eu amo, é um amigo que a vida me deu, é um homem que eu aprendo muito e a gente tem muita coisa para fazer pela frente ainda. Thiago, obrigado, viu? Uma honra estar aqui, que alegria fazer parte desse podcast e vamos juntos aí nessa. E alegria também caminhar perto de você, conhecer, né, estar perto hoje de você também, ouvindo aí um pouco desse trabalho seus do podcast e vamos para cima. A gente sempre começa com uma pergunta clássica de como começou a sua caminhada com Cristo. Eu amo falar disso. Começou no dia 6 de janeiro de 2001, 9h15 da noite. Eu tenho os detalhes, tá tudo gravado. Eu tinha 12 anos de idade. Eu vim de um contexto de família muito desestruturada. E eu lembro que eu estava inclusive na casa dessa enfermeira ontem. Fui almoçar na casa dela e essa enfermeira pregou para minha mãe. Minha mãe estava num período muito complicado da vida dela, sem Cristo. Essa mulher prega para minha mãe e convida minha mãe para ir na igreja. E aí meu pai tinha acabado de ser preso por tráfico de drogas, já eram separados. E minha mãe então não vai e fala para mim ir. E eu vou no culto, na Lagoinha. Chego ali sozinho naquele culto e ali Jesus me pega de jeito. Eu tenho um encontro com ele. E foi um encontro radical. Tipo assim, no dia seguinte, minha vida é outra. Eu começo a me viver, eu fui em janeiro. Em fevereiro eu volto pra escola, começo a querer falar de Jesus pra todo mundo da escola. Então foi muito radical, assim. Então foi esse período e foi um novo tempo na minha caminhada e tal. Então eu sou muito grato a Deus por ter me encontrado, porque assim, eu tinha tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado, literalmente. E você tem um trabalho de muitos anos de evangelismo, de cuidado com moradores de ruas. E como que começou esse seu trabalho depois da sua conversão? Converti aos 12. 13 e 14, eu fazia um trabalho muito na minha escola de evangelização. E eu lembro que eu convidei... E aí a minha sala ia lá pra minha casa. Ouvia evangelho na minha casa. Eu comecei a fazer um culto dentro da minha casa. A minha sala de aula toda ia na minha casa da quinta-feira. Era um culto mesmo. E aí eu lembro que num desses cultos o Senhor falou no meu coração pra mim ir pra praça do meu bairro, que era no Santa Mônica, em BH, né? E aí eu fui, aí eu lembro que eu peguei, falei com meus amigos pra gente ir pra praça, e eu lembro que chegou na hora H, ninguém quis ir, eu fui sozinho. Lá tinha 5 moradores de rua, e aquela experiência, eu tava já quase 15 anos de idade. Eu conheci aqueles caras, resumindo, eu andei 2 anos com 5 caras. 2 anos eu comecei a andar com eles, relacionar com eles, apresentar Cristo, dar comida, dar roupa. Comecei a mobilizar outros amigos, né, que tinham condições boas para ajudar esses caras. Depois de 2 anos, desses 5, 3 ressocializaram, se converteram e voltaram para a sociedade, trabalharam, voltaram para suas casas. Então eu lembro que quando isso aconteceu, e aí com 17 anos Deus fala muito forte no meu coração, porque eu lembro que eu falei, Deus, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Tipo, eu encontrei um projeto, um propósito de vida com 17 anos. Tipo,
pregar Cristo, levar alegria e ressocializar pessoas que estão em situação de injustiça também e tal. Então ali eu encontro ali uma causa para viver. 17 anos. E nessa época também de 17 anos, você teve que renunciar, tipo, os seus sonhos com o futebol? Isso, exatamente. Eu esperava por essa, né, Thiago? Ó, vocês estão ligados, hein? O pessoal tá brifado. Então, e aí, com 17 anos para 18, eu joguei na categoria de base do Atlético e também do Cruzeiro. Sou atleticano, graças a Deus. E aí eu lembro que eu recebi uma proposta para que eu pudesse ir para a Europa jogar num time mediano de Portugal, mas já profissional, com contrato. E eu tava já com passagem comprada, malas prontas. E só que tava, tipo assim, foi muito próximo desse meu encontro com Deus no sentido vocacional. Foi muito perto ali. Então, eu encontrei uma causa. Tipo assim, o futebol era a paixão até então. Vou jogar futebol, vou ganhar muito dinheiro e vou ajudar os pobres. Eu tinha esse projeto. Só que quando eu vi aqueles caras, eu olhava nos olhos deles todo dia. Eu abraçava os caras viraram meus amigos. Então, quando eu tenho essa experiência com Deus muito particular, essa voz, eu me vejo assim, eu não quero ser o cara investidor. Eu não quero ser o cara que vai estar lá fora ganhando dinheiro e investindo. Eu quero ser o cara que vai estar aqui no dia a dia, que vai tocar vai tocar nas pessoas, e eu não queria abrir mão disso. E eu não olhei pro futuro assim, como é que vai ser o futuro? Eu tomei uma decisão de aquele momento. E naquele momento eu decidi rasgar meu contrato. Eu ia receber em euros e eu fiquei. E tive muito problema na minha casa por causa disso, né? E minha mãe endoidou o cabeção comigo. Achou que a igreja estava me fazendo lavar cerebral na minha cabeça. Mas foi a decisão, talvez uma das decisões mais sóbrias, mais conscientes. Uma decisão que eu nunca tive um dia que eu não... Tipo assim, nunca me arrependi. E aí... Só que ali já estava decidido que, tipo assim... Eu não quero mais o futebol. Eu quero viver minha vida para poder estar inserido no meio das pessoas, pregando, tocando. E literalmente foi isso que aconteceu. Tipo, minha vida de fato foi toda guiada para trabalhar com vulneráveis. Depois disso, né, da renúncia do futebol, desse primeiro contato com evangelismo, moradores de rua, você passou a pastorear. Como que foi essa virada na sua vida de chave, né? É claro que você continua fazendo as outras coisas, mas como que veio o pastoreio para você? Então, essa decisão foi em 2005, de eu largar o futebol, tava com 17, indo fazer 18, e aí eu lembro que em 2007 eu monto uma ONG chamada Inconformados, o Instituto Inconformados, e esse trabalho do Inconformados se torna um trabalho que eu ainda não era pastor, mas eu já começo a liderar muitos jovens por conta da igreja que eu era, que era Lagoinha, e era uma igreja com muitos jovens, então a gente começa a muita gente participar e a gente começa a fazer várias ações nas favelas de Belo Horizonte. E eu lembro que quando chega em 2014, foi quando eu sou ordenado ao Ministério Pastoral. E aí eu já estava muito apaixonado pela missão, pela obra. Só que eu demorei a ser ordenado ao Ministério Pastoral muito porque eu não queria. Eu rejeitava a ordenação pastoral. Tipo, eu não sou pastor. Eu sou missionário, eu sou evangelista. Tipo, eu não sou aquele cara de ficar dentro da igreja local, de ouvir pecador, de eu ficar ouvindo os problemas do povo. Eu não tenho esse olhar. Eu tenho um olhar de poder pregar o evangelho para quem não conhece a Jesus. Então eu tinha esse olhar. Só que tinha, tipo, quase 1000 jovens atrás de mim, que eu era referência, tipo assim, que eu era líder desses jovens, que eu escutava o problema deles. Só que eu já estava exercendo o ministério pastoral, mas eu entendia que não, eu não quero esse título para minha vida. E aí até então que chegou 2014 que eu abraço, de fato é isso mesmo. Eu sou pastor e Deus me trouxe muita... Mas Deus só me trouxe a confirmação do ministério pastoral na hora que o óleo tá caindo na minha cabeça. Tipo assim, até um dia antes eu tinha muita dúvida. Não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que Deus quer. Será que não é empolgação? Será que não foi uma coisa que a igreja... a igreja me impôs pra me fazer. Então, eu via muito isso. Então, eu tinha muita dúvida. Hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou pastor. Literalmente, eu amo isso. Eu amo pastorear, amo
pegar a gente, ver o processo ali do ensino das escrituras sendo formado na vida de um cara, vendo... Então, hoje eu amo ver o cara se convertendo e podendo crescer em conhecer Jesus. Então, eu amo muito isso, entendeu? E hoje você é pastor da Ponte. Hoje eu sou pastor da Ponte e tem 4 anos que a gente começou uma plantação de igreja, uma igreja que já cresceu muito rápido, deu sentido muito bom conosco ali. Fui ordenado no Ministério Pastoral na Lagoinha em 2014. Pela Lagoinha, eu plantei uma igreja numa favela, que é a Pedreira Prado Lopes. Então, por ali nós ficamos 6 anos pastoreando aquela igreja, do zero, formando uma liderança. Quando a igreja estava bem, estável, saudável, norteada, com uma liderança boa local também. Então, Deus colocou no meu coração de eu sair. E aí eu saio da Lagoinha e a gente começa uma plantação de igreja na região do Castelo, ali na região da Pampulha. E a gente está na Ponte tem 4 anos. Que legal. Eu sei que você tem muitas experiências, muitos projetos que a gente poderia explorar aqui. E a gente sempre gosta de trazer isso para justamente incentivar os nossos jovens, né? O que Deus tem feito através da vida dos nossos irmãos, isso é muito bonito. Mas eu queria dar uma espremida teológica, sabe? Sim. Aproveitar a bagagem, né, Rafa? Então, eu vou fazer 2 perguntas, você pode escolher qual ordem você prefere responder. A primeira é, a gente tem um público muito jovem com a gente, então eu acho que isso a gente precisa começar do básico pra gente clarear algumas coisas. Então a primeira é, o que é o Evangelho e por que eu tenho que anunciar e pregar o Evangelho? Ok. O que é o Evangelho? O Evangelho é a resposta de Deus à má notícia que o homem se encontra. De maneira muito resumida, seria isso. Deus tem uma boa notícia diante da má notícia que a humanidade se encontra. Que boa notícia é essa? A boa notícia é que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e nos salvar. E de maneira muito resumida. E eu poderia explicar isso também, entrando um pouco mais, que existe um Deus que criou todas as coisas, e esse Deus que criou todas as coisas, tudo que ele fez é muito bom, mas ele deu a oportunidade, a liberdade de escolha para Adão, que é o criado, que foi a primeira pessoa criada. Adão peca e nós chamamos de pecado original, e o fato de Adão pecar faz com que toda a humanidade agora está debaixo desse estado de pecado, desse estado de rebelião com Deus. E essa é a má notícia. A má notícia é que o homem pecou. A má notícia é que o fato de eu ter pecado, nós merecemos a condenação. Nós transgredimos uma lei. Mas Deus dizendo, olha, não, mas eu amo a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, e esse único filho vem. Jesus vem e ele cumpre toda a lei. São quantas leis nas escrituras? 613 leis. Jesus cumpre 613 leis. Então ele está perfeito, ele não tem que morrer, mas ainda assim ele morre. E aí agora, Jesus morre pagando a conta que é nossa. Então o que é o Evangelho? O Evangelho é o próprio Cristo. Cristo é a boa notícia que o próprio Deus deu para nós que estávamos caídos, perdidos, merecedores do inferno, pudéssemos crer pela fé em Jesus Cristo. Então, quando eu creio em Jesus, eu reconheço que Jesus Cristo, Ele é aquele que pode me salvar. Esse Deus, Ele recebe o sacrifício de Jesus, perfeito, e em Cristo nós agora podemos ser salvos. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E a Bíblia fala que para que alguém seja salvo, ele precisa crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Jesus é a boa notícia. E essa é a resposta que Deus deu para a má notícia que o homem se encontrava. O homem não quis Deus. Deus está dizendo, mas eu quero vocês. E por isso eu dei Jesus. Você só precisa crer nele. Então, quando eu creio em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, em Cristo eu encontro salvação. E agora em Cristo nós somos agora filhos de Deus. E viveremos essa eternidade com esse Deus. Então eu vejo que o Evangelho é essa boa notícia. Essa boa notícia, que é Jesus. A outra pergunta é por que eu devo pregar o Evangelho? Eu vejo como, primeiro, Deus está em missão. Não é o homem, a princípio. Deus é aquele interessado em salvar. Qual que é a missão de Deus?
A missão de Deus é de redimir tudo aquilo que foi perdido por conta do pecado. Então o homem se perdeu. Então Deus está em missão de salvar o homem que se perdeu. Então essa missão, ela pertence a Deus. Deus, ele nos convida, os seus filhos agora que creem nele, para poder fazer parte da missão que é de Deus. É Deus que está querendo salvar as pessoas. Nas favelas, nos hospitais, na Zona Sul, na Zona Norte, em qualquer região, Deus é o mais interessado em salvar as pessoas. E ele nos chamou para ir no nome dele, pregar o evangelho, para que essa notícia possa transformar as pessoas. Então, eu sou apenas um anunciador. O poder que salva é a mensagem. A notícia do evangelho é o poder para a salvação. Então, se eu pudesse resumir, eu resumiria isso. Então, por que eu evangelizo? Eu evangelizo a partir do meu Deus que eu amo, me chamou para fazer essa obra com ele. E como eu evangelizo? Como que eu anuncio essa mensagem? Como que eu anuncio? De maneira contando uma história. Porque o evangelho é uma história. Existe uma história de um Deus que criou todas as coisas, de um homem que foi criado e esse homem escolheu se perder, esse Deus que envia Jesus Cristo para nos salvar e tem uma eternidade que é a consumação. Então, e desse Deus está nos chamando para viver a eternidade com ele. Mas como que eu anuncio? E aí eu tenho 4 pontos que eu acho que precisa ter em toda comunicação do evangelho. Então, eu posso contar ela de maneiras diferentes. Ou eu posso aprofundar em cada ponto, ou eu posso simplesmente passar por cima. Depende da pergunta, depende do que a pessoa, qual que é o contexto que ela tem. Aí eu vou dar um exemplo. Os 4 pontos são Deus, homem, Jesus e resposta. O que é isso, né? Que Deus é bom. Deus é aquele que nos criou, e esse Deus que nos criou, ele é bom. Por que? Mas isso é tão simples, todo mundo sabe disso. Só que diante de uma sociedade que a gente está, a pergunta que as pessoas muitas vezes vão fazer, de onde eu vim? Eu vim de Deus. Se Deus é quem me criou, se eu acredito que Deus me criou, porque eu estou conversando com uma pessoa e eu falo que Deus nos criou, então se Deus me criou, ele sabe para que eu existo. Ele sabe qual é o meu propósito. Então, eu entendo que quando eu vou abordar alguém para falar do evangelho, eu vou falar primeiro a partir de quem Deus é e que nós viemos desse Deus. Tá, mas por que que... Tá, mas se Deus é bom, Deus é perfeito, Deus nos criou, por que que tá tudo errado? Por que que tem tanta coisa errada no mundo? Tá, por conta do pecado, porque o homem, ele é mau. A Bíblia vai me apresentar de Gênesis 3 em diante que a natureza do homem, ela é má. E aí vai dizer lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que Deus olhou para um homem e viu que toda a intenção do coração do homem é má. Romanos capítulo 3, versículo 10, vai dizer que não há nenhum justo sequer, nenhum homem que busque a Deus pela vontade própria. A Bíblia vai dizer em Romanos 3, 23, que todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Então a gente vai ver vários textos, olhando para as Escrituras, quando você olha para Romanos capítulo 1, versículo 24, e Romanos 1, 26, vai dizer que Deus entrega o homem às suas próprias paixões. O que é isso? Deus está irado com a humanidade. Deus está irado com a humanidade que pecou. Mas como que Deus derrama a ira dele hoje? Deus derrama a ira dele hoje só deixando o homem fazer o que ele quiser. Pode fazer o que o seu coração quiser. Isso é ira de Deus, porque o homem se destrói. Então isso... o que deu errado? O pecado veio. O problema é que o pecado veio e não é o diabo. É o pecado. O pecado veio e agora a gente vive sem Deus. Então, a injustiça social, o fato de existe comida para o mundo inteiro comer bem. Isso é comprovado. Mas por que uns não comem e outros comem muito bem? Isso é injustiça. Isso das circunstâncias da injustiça, que vem da questão do pecado, do nosso coração egoísta, da ganância. Então são várias coisas. E eu termino aqui Jesus dizendo, né? Os fariseus perguntam para Jesus, e sobre a comida sacrificada aos ídolos? Tipo, o que contamina o homem? É o que entra ou o que sai? Jesus responde, olha, o que contamina o homem é o que sai dele. Por quê? Porque o homicídio, a inveja, a ganância, os problemas maus que existem na humanidade
ela vem, ela sai do coração do ser humano. Então, o homem é aquele que tem um coração ganancioso, malicioso, até quando faz o bem, muitas vezes, é com a intenção de ganhar alguma coisa em troca. Então, o problema está na humanidade, que Deus deixou Adão, o homem, escolher, e o homem falou, eu não quero Deus na minha vida. Eu não quero andar com o Criador. E aí eu penso que tá tudo perdido então, mas Deus tem um plano. E o plano que Deus tem é que ele deu Jesus. E Jesus está vindo, ele pagou toda a conta, e ele é aquele que veio salvar a humanidade. E todos aqueles que estão em Jesus, eles vão viver o plano original com Deus na Nova Jerusalém, que é uma cidade celestial, e que essa cidade não é lá, ela é aqui. E que todas as coisas que foram destruídas por conta do pecado, Deus vai fazer com que essa cidade celestial que ele planejou desça. E tudo vai ser redimido. E todos aqueles que creem em Jesus vão receber um corpo glorificado, onde não vai haver mais a presença do pecado. E aí eu fecho aqui. Existem 3 aspectos da salvação. Primeiro, justificação. Cristo é aquele que, quando eu confio em Cristo, eu creio em Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e eu reconheço Jesus, nesse dia eu fui justificado. 6 de janeiro de 2001, meu caso. E agora, isso é passado. Presente é o momento que nós estamos vivendo. Se você está em Cristo, nós estamos hoje vivendo o processo de santificação. E o processo de santificação é uma obra que o Senhor está fazendo, nos tirando, é o que Paulo vai dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa obra está sendo feita hoje de santificação. O Espírito Santo habitando em nós, faz essa obra em nós. E lá na frente, quando ou Jesus voltar, ou quando eu morrer, nós vamos ser glorificados. Aonde nós receberemos um corpo glorificado para viver a eternidade com esse Deus. E na justificação, Deus nos tirou da escravidão do pecado. Na santificação, Deus está nos salvando do domínio do pecado. O que é isso? No processo de santificação, a gente consegue dizer não. Não que a gente não vai pecar mais, mas a gente consegue dizer não para coisas que a gente não conseguia dizer antes. Hoje eu consigo dizer não para as coisas da vida, para tentações. Mas vai chegar o dia da glorificação, que Deus vai nos tirar da presença do pecado. Na consumação, não vai haver mais pecado. Nós não teremos nada da presença do pecado e nem a consequência, os efeitos do pecado, e viveremos a eternidade. Então esse é o plano, essa é a história. Então, à medida que cada conversa vai gerando, a gente vai entrando em cada ponto. Então, por exemplo, quando eu converso com o espírita, peraí, mas e depois? Mas então, existe uma maneira de poder abordar ali. Aí eu vou conversar com um católico que acredita no purgatório, eu vou trabalhar para uma dinâmica. Então, dentro desses 4 pilares, Deus é bom, o homem é mau, Jesus é a boa notícia e o homem precisa responder. Que resposta é essa? Eu ouvi o evangelho. Eu crio ou não crio? Eu preciso crer. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se confessar Jesus diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, Jesus disse. Mas se você não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do meu Pai. Então precisa ter uma resposta pública, que é o batismo. Então, existe então o chão aqui, a história. Então, à medida que eu converso com cada perfil de pessoa, eu vou saber como eu vou respondendo os questionamentos deles dentro desses pontos. De onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou. Então, é mais ou menos isso a minha base de trabalho assim que eu faço. Muito legal. Tem uma frase que é muito famosa, eu sei que você gosta dela, que é: pregue o evangelho, se precise, use palavras. Comente sobre. Tá. Mano, eu já tomei muita traulitada por causa disso aí, viu? Vamos lá. Mais uma, né? Vamos lá. Então, quando eu olho para a Escritura, eu vejo que... Por quê? O Evangelho é uma notícia. Evangelho é uma notícia. Então, é uma história que precisa ser contada. O Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho não vem para a religião. O Evangelho é uma notícia. Uma notícia. Uma notícia, ela precisa ser contada. Então, quando você
tem um ministério de dança na igreja dando exemplo, quando você tem flash mob, quando você entrega a cesta básica, quando você tem rua de lazer, projetos sociais, isso tem um nome. Projeto social é projeto social. Quando você entrega a cesta básica, você está fazendo uma ação social. Quando a gente está fazendo dança, é uma apresentação de dança. O problema é que as pessoas colocam tudo isso na conta do evangelismo. Isso não é evangelismo. Então, quando eu falo a respeito que prega o evangelho se necessário usar palavras, essa frase está totalmente errada. E todas as pessoas que usam essa frase usam para desculpa. Ah, não, eu só preciso viver o evangelho. Mas é possível você ficar 10 anos no seu trabalho, é possível você ficar 10 anos com os mesmos vizinhos, e ainda assim as pessoas acharem que você é uma pessoa ética, mas que você não serve a Deus. É possível. Eu conheço vários ateus que são muito éticos. Eles não amam a Deus. Eles não conhecem a Deus. Então, o que garante? Sendo que o evangelho é uma notícia. Aí, qual que é o ponto? Então, isso precisa ser verbalizado. Agora vamos para a escritura. Na escritura, como que alguém é salvo? Crer com o coração, confessar com a boca. É algo público. Eu preciso confessar. Atos 4, 19 e 20, o Sinédrio, na época, prenderam Pedro e João e falaram, olha, vocês não podem pregar e nem falar de Jesus. Pedro vai responder o quê? Como eu vou deixar de falar e ensinar daquilo que eu vi e ouvi? Ali era o ponto, eles estavam querendo o quê? Você pode continuar tendo bom comportamento, Pedro, mas você não pode falar de Jesus mais. O problema é a fala. Se você pegar a história dos mártires, se você ler cada um, nenhum deles foi morto por bom comportamento. Porque ele tinha um bom testemunho. Porque ele pagava os impostos em dia. Nada disso. Eles foram mortos por abrir a boca. O que fez eles serem mortos mártires foi por abrir a boca. Se você pega a história de qualquer pessoa, quando você pega a história de Estevão, Estevão foi morto, primeiro mártir, por falar de Deus. Ele não foi morto porque ele era um cristão, simplesmente. Não, foi porque ele verbalizou. Então, e a fé, como que ela vem? Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir. Ouvir o quê? Não é um filme. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir. Então, nós precisamos entender que a Escritura ela é muito clara. Quando Jesus está dizendo em Marcos 10, se me confessares diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, e essa confissão é uma confissão onde todo mundo está sabendo. Por isso que, seja para ser salvo, seja para o anúncio do evangelho, sempre tem a ver com verbalizar. Agora, o que as pessoas mais batem quando eu falo sobre isso, mas o que adianta falar e não viver? Aí é outro ponto. Diante da pergunta, o evangelho não é se necessário, é sempre. E é verbalizar. Você nunca vai ver Paulo, ele tinha um bom comportamento, foi por isso que ele foi perseguido. Não, Paulo pregava, Paulo falava, Paulo ensinava, Paulo, falava quem Cristo é. Se você pega a pregação de Pedro em Atos 2, ele está falando. Se você pega a pregação de Pedro em Atos 4, ele está verbalizando. Se você pega a pregação de Paulo em Atos 16, ele está falando. Se você pega a pregação de Paulo em Atos 21, ele está falando. Então você vai ver sempre pregações onde eles estão verbalizando. Então por isso que o evangelismo não é se necessário. O evangelismo é necessário em todo o tempo. Entendeu? Então por isso que eu acredito que... E a vida... E aí entra Tiago. A gente precisa falar do que o coração está cheio. A minha vida precisa estar conivente com as minhas palavras. Isso tem que ser natural. Mas eu não posso deixar de falar. Muito bem. Então, só para deixar aqui claro, para você não ter nenhum problema, Tiago quer dizer que o evangelho é uma boa notícia e, como uma notícia, ele precisa ser verbalizado e anunciado. Obviamente, você precisa ter um bom testemunho, mas a gente não usa a desculpa de um bom testemunho para deixar de pregar, porque a primazia do evangelho é essa, comunicar a mensagem, a gente comunica, colocando para fora. Tiago, você é um cara com conhecimento teológico muito bom.
Mas talvez eu não seja mais ou menos. tanto assim. Então, dentro disso, como que eu, na minha simplicidade, eu posso... Que eu não tenho essas palavras rebuscadas, todo esse plano de salvação feito na minha cabeça, eu como uma crente no Senhor, como que eu comunico isso? E eu quero que você fale isso dentro do conceito de igreja missional. Tá. A gente precisa, hoje, eu acredito que a gente precisa, primeiro, quando a gente fala dentro do conceito de igreja missional é um conceito onde a gente enxerga que todos os membros são missionários e a gente treina e doutrina eles para que eles saibam que é o evangelho e que eles estejam no mundo. Então a igreja envia o seu membro da igreja para estar no mundo durante a semana. Então essa é a ideia de conceito missional de maneira muito resumida. Então, pensando que a igreja envia os seus membros para estarem no mundo e ela enxuga as atividades da igreja na semana, então, tipo assim, a igreja busca não ter praticamente quase nada de reuniões, de cultos na semana, porque a ideia dela é que os membros estejam no mundo. Então, diante disso, o que a gente faz na ponte lá também é de fazer com que as pessoas criem estratégias de se relacionar com as pessoas. Estarem juntas, jogando futebol, tendo um grupo de corrida, grupo de bicicleta, sei lá, fazendo parte de ambientes, estando em ambientes que aquilo não vai te ferir, que não vai atrapalhar a sua caminhada cristã, mas que você esteja nesses lugares com pessoas não cristãs, seja intencional. O ID é um movimento que precisa ser feito. Então a pessoa precisa... Então o meu primeiro conselho é: organize a sua agenda e esteja nesses ambientes. Seja toda segunda, quinzenal, ou se não, por exemplo, encontrar com os amigos do trabalho, pós-trabalho, dando exemplo. Segundo, então como falar? Primeiro, eu vou ganhar essas pessoas para mim. Como é ganhar essas pessoas para mim? Eu vou buscar ser uma pessoa que vai criar amizade com essas pessoas, relacionar com elas. O problema é que esse termo amizade... Não, mas você vai ser amigo do mundo? Então a gente tem muito esse olhar. E quando eu tenho essa consciência, eu estou sendo pastoreado, eu faço parte de uma igreja local, eu entendo que eu estou sendo enviado, eu acho que isso é mais leve. Agora, o risco sempre vai ter. Jesus vai dizer para os discípulos: eu estou enviando vocês no meio de lobos. Agora... Eu não vejo o que é lobos, assim, sabe, do jeito que, sabe, as pessoas, assim, da maldade. Não, eu acho que a gente precisa ter esse olhar, tipo assim, ter esse discernimento. Então, primeiro, ganha as pessoas pra mim, não, entre aspas, pra Cristo. Primeiro, pra ela poder confiar nas minhas palavras. O Rafa é um cara que eu tô conhecendo ele e tal, é um cara que, a gente tem coisas em comum junto. O Rafa gosta muito de trabalho com pessoas de periferia. Eu também entrego cesta básica. Eu tenho uma ONG que eu sou voluntário uma vez por semana. A gente encontrou uma coisa em comum. Ou se não, o Rafa joga beach tênis. Que legal, eu também jogo beach tênis. A gente tem uma coisa em comum. Ponto. E aí, ali naquele beach tênis que a gente vai encontrar quinzenal, a gente vai e começa a conversar. Bater papo, troca ideia, e a gente vai criando uma afeição. Então, a partir dessa afeição, que a pessoa, ela agora está com os ouvidos atentos ao que nós estamos conversando, ali eu acredito que é o momento da gente começar a fazer perguntas. O que você acredita sobre a vida? O que você pensa sobre religião? Eu sempre faço perguntas. O que você pensa sobre fé? Tipo, onde você está? Em que momento que você está? Isso para você é importante, não é? Então, eu sempre gosto de fazer esse tipo de pergunta. Então, esse é o conselho que eu dou para pessoas, às vezes, também, que não entende muito. Faça perguntas sobre isso. E ali a pessoa vai falar um pouco da caminhada dela. Ela não precisa saber os textos bíblicos, mas eu acredito que quando uma pessoa não tem tanta clareza teológica, ela pode compartilhar da vida dela mas dando ênfase ao que Cristo tem feito na vida dela. Entendeu? Cristo tem feito isso na minha vida. Cristo tem mudado a minha história nesse aspecto. Como eu tenho amado estar com Cristo. Então eu acredito que o testemunho para pessoas que são leigas, biblicamente falando, é importante ela simplesmente falar do que Cristo está fazendo na vida dela e como ele tem transformado a vida dela. Então esse é o meu conselho, é o que eu falo lá com a nossa equipe.
porque a gente precisa de uma igreja, a gente precisa entender que a igreja é uma comunidade de leigos. Então, a maioria da nossa igreja são leigos. Então, e precisa ser simples. A evangelização precisa ser uma coisa que é simples, natural, onde eu simplesmente vou estar contando coisas da vida comum que eu já estou vivendo com Cristo. Então, esse seria meu conselho. Então, pregar o evangelho é para todos, não é só pro Rafa e pro Thiago? Para todos. Atos 8:1. Atos 8:1 a gente tem um exemplo muito legal, porque ali a igreja sofre uma perseguição, eles são dispersos por vários lugares da região da Judéia e Samaria, e o texto vai dizer no versículo 4 que todos da igreja de Jerusalém, todos, que aí tinha no mínimo 8 mil pessoas, das conversões, todos pregavam a palavra onde quer que fossem, e eram leigos. E tem um livro que chama Evangelização na Igreja Primitiva, Michael Green, autor desse livro, que ele vai falar sobre a história dos primeiros anos da igreja, sobre a evangelização. E ele vai dizer que o boom, o crescimento da igreja veio por causa dos leigos. Os leigos são os que mais fizeram o evangelho avançar nos primeiros anos da igreja. Não os conhecidos. Tiago, dentro dessa ideia de que a igreja precisa estar no mundo, como manter a fé no mundo tão relativista? Para mim, igreja local, devocional, ter amigos maduros na fé. Então, de maneira muito direta, seria isso. Eu acho que ter amigos maduros na fé, que me levam para Cristo. Ser presente numa igreja local. E ter devocional em dia. Quando eu falo em dia, de estar tendo leitura, oração, como hábitos na nossa caminhada. Eu acho que quando a gente vive isso, eu acho que é natural. A caminhada de poder estar no mundo. Entendeu? E as tentações vão vir, mas eu sei o que eu quero. Tipo, sabe, Cristo, eu estou sendo alimentado por Cristo. Por meio da devocional, ouvindo as pregações na igreja local e estando com amigos que me encorajam, que me exortam, que edificam a minha fé. Então, eu daria esses 3 pontos como essenciais. Ok. E agora, voltando um pouquinho já pro trabalho de evangelismo, de missões, nós somos um coletivo missionário, né? E nós temos muitos jovens que queimam isso, missões no coração deles. O que você diria para essas pessoas que Deus tem despertado para as missões? Como iniciar esse processo? E quando você fala missões, em qual âmbito seria? Qual âmbito você quer? Transcultural, local? No âmbito que você quiser dizer. Tá. Fica à vontade. Tá. Então, para mim, pensando... para mim seria igreja local. Seria... como que eu consigo fazer a missão na minha igreja local? Por meio da minha igreja local. Aí, como? Eu vou perguntar pro Rafa, que é o pastor. Vou perguntar para a liderança da igreja. Eu quero fazer missões aqui. Como que eu faço missões a partir da minha igreja local? Eu vou estar na igreja local ativo e eu vou estar no mundo na semana. Relacionando com as pessoas, criando vínculos, participando de uma célula, convidando pessoas não cristãs. Então, participando da vida da região. Então, dando exemplo do Barreiro. Onde nós podemos inserir os nossos jovens na região do Barreiro? Onde estão os points? Onde estão as coisas acontecendo que os nossos jovens podem se relacionar com as pessoas não cristãs? Então, eu pensaria nesse ponto de vida regional, vida na região, inserido na igreja local. E aí, no que diz respeito a essa ideia transcultural, e a gente tem alguns lá na ponte, seria preparação mesmo fazendo um seminário. Eu aconselho o seminário para todo mundo. Eu acho que todo mundo tinha que ter pelo menos uma faculdade e um seminário. Eu acho que sim. O cristão, pelo menos na capital, eu acho que ele precisaria ter os dois. Em algum momento da vida ele se organizar para isso. Mas eu acredito que alguém que quer se dedicar a ter uma experiência muito transcultural,
ela precisa procurar os seminários aí que preparam, que treinam eles, para eles poderem entender, né, os locais e por aí vai, e estar em diálogo com a igreja local para ver caminhos de serem enviados em algum momento ou não. Então eu acredito que existem as agências missionárias, milhares de agências, e cada uma trabalha com públicos diferentes. Então tem uma que trabalha lá na Ásia, uma trabalha com os sertanejos, tem a agência missionária que trabalha, né? O próprio Rafa mesmo tem o seu trabalho aí com o sertão. Então, existem várias agências que a pessoa pode pesquisar na internet e se preparar para aquilo. Naquelas agências indicam fazer seminários específicos para se preparar de maneira mais específica. Mas essa missão local eu vejo que é se envolvendo na vida da igreja e auxiliando na pregação do evangelho e discipulando. A questão é que o discipulado não é só para o pastor. O discipulado precisa acontecer com qualquer membro da igreja. O mais maduro discipula o mais novo na fé. O que está crescendo em Jesus prega o evangelho para o cara que não conheceu, está acabando de chegar na igreja, o mais maduro vai compartilhar a sua experiência do que está chegando. E você acha que a igreja não tem essa visão de que os maduros na fé ajudam a discipular os mais novos, tem sobrecarregado a liderança, os pastores? Total. Eu acho que existe uma... Mas aí eu vejo também que existe um erro teológico, que eu vou dizer assim. Por eu quê? acho que os pastores, eu vejo que os pastores são mais responsáveis disso. Os pastores gostam disso. O pastor gosta de ser o centro, o pastor gosta de se colocar como superior, o pastor enxerga a sua vocação como o mais importante. O pastor, então, o ensino dele é muito voltado para que a sua voz, para que as pessoas dependam do seu discurso. Então eu acho que existe essa cultura já inserida nas igrejas hoje, de colocar... E pastor não é superior. Pastor não tem vocação superior. Eu sou pastor, mas eu também sou ovelha. E agora o fato de ser pastor, qual que é o critério para ser pastor? Tem várias características de caráter e duas. Qual que é as duas para ser pastor? Hospitalidade, que é essa coisa do hospital, de receber e acolher, e ensinar. Esses são os dois dons do pastor. E agora tem vários outros dons que o pastor não tem, tá espalhado na igreja. E que agora, se uma pessoa anda só comigo, ela vai ficar manca demais. Porque a Thalita tem dons que o pastor não tem. Você tem dons que o pastor não tem. Então as pessoas precisam ser amadurecidas com pessoas diversas maduras da igreja. Eu tenho um papel de supervisionar como pastor para que se a igreja está se alimentando da palavra, se ela está crescendo em Jesus. E não colocar todo mundo na dependência nossa. Mas a gente precisa trazer uma cultura que quem discipula os membros da igreja não é o pastor, é a igreja. É a igreja que discipula. Então, só que como que é isso na prática? É a gente criar um ambiente que todos têm a responsabilidade de discipular. E aí, só que é anos. A gente está buscando... Tem 4 anos que a gente vai nesse movimento na ponte. Mas ainda a figura do pastor ainda é muito forte. Por quê? Porque tá chegando gente de todos os lugares com essa mentalidade. Que o pastor, ele é o meu personal pastor. Tipo assim, a gente enxerga que ser pastoreado é quando eu sento com o pastor na sala dele. Se ele não me atende, eu não tô sendo pastoreado. Tipo, isso não existe na escritura. Quem me pastoreia é a igreja. O púlpito me pastoreia. O gabinete é só mais uma coisa, é a maneira como eu enxergo. O gabinete é só mais uma coisa dentro do pastoreio. Só mais uma. Mas o púlpito. Quando eu estou conversando com você, eu vou na sua casa e a gente ora junto e lê a Bíblia junto, você não é minha líder. A gente é amigos. Mas você me alimenta, você me edifica. Quando a gente vai comer pizza depois do culto e você conta seu testemunho, você me alimenta. O que é discípulo? Discípulo é aluno. Então a igreja está me proporcionando várias maneiras de ser alimentado. Por meio do conselho pastoral, aconselhamento pastoral, por meio do púlpito, por meio de uma célula, por meio dos evangelismos. Então, tipo assim, tudo isso está sendo eu estou sendo alimentado. Então, a gente precisa fazer com que
toda a igreja se veja responsável pelo próximo, pelo outro. Na célula não é só o líder, é a gente cuida um do outro. E Tito vai falar sobre isso. Tito 1, ele está preparando igrejas e ele diz para os líderes, preparem homens e coloquem os mais maduros, os mais velhos, maduros, para discipular os mais novos. As mulheres mais velhas discipulam as mulheres mais novas. Então eu vejo que a ideia é essa. A gente precisa criar cultura de discipulado mútuo para que a gente possa tirar essa ideia. Então, por exemplo, não me chame para ir no aniversário. Aí a gente vai tentando limpar. Exemplo, não nos chama para ir no aniversário e orar pelos seus filhos. Não nos chama para comer. Por quê? Porque quem deve orar pelo seu filho no aniversário é o seu pai, é a mãe. Autoridade sobre um filho. Então, aos poucos, a gente vai arrancando das pessoas essa ideia. Para de achar que a oração do pastor é mais forte. Sabe? Para de achar que o pastor ele é superior. Ele não é superior. Ele é homem de Deus. Ele tem, sim, requisitos, princípios. Mas ele é alguém mais maduro do que todo mundo, normalmente. O pastor é alguém que ele tem muitos anos ali que ele já está experiente na caminhada. E Deus o vocacionou para aquilo. Mas ele não é superior. Ele é alguém que tem mais maturidade. E Deus deu dons para ele ajudar o rebanho. O pastor tem olhado muito sobre esse rebanho. Então, por isso que eu vejo que agora a cultura do discipulado mútuo ela precisa ser algo comum no dia a dia. A gente tem esse ponto, né, de que os pastores centralizaram isso, mas a gente tem outro ponto da igreja também que terceirizou a espiritualidade pro pastor. Você vê assim, dessa forma? Demais. Então, eu acho que tudo teve essa consequência. Quando a gente traz muito esse peso, essa responsabilidade sobre nós, pastores que eu tô falando, faz com que as pessoas agora também criem essa dependência e terceirizem pedindo que o pastor que tem que orar, o pastor que tem que buscar, não, eu tô mal, o pastor vai me ajudar, o pastor vai fazer isso, o pastor vai fazer aquilo. E as pessoas mesmo não buscam, não leem, não tem devocional. E aí eu digo assim, Data Guedes, né? Não é Data Folha não, o Data Guedes, de 80% a 90% de todos os meus aconselhamentos pastorais nos últimos anos, 80% a 90%, que as pessoas não têm devocional. Elas não leem Bíblia. Elas não oram. Eu sempre pergunto, como está a sua vida com Deus? Ah, tá indo, pastor. Como está a sua vida de devoção a Deus? Nó, tá ruim demais. Tipo assim, eu sempre pergunto qualquer conselho que eu vou dar, aconselhamento. E eu atendo, em média de 15, devo fazer uns 15 a 20 gabinetes por semana. Então, assim... Então, acho que é isso, sabe? Então, eu acho que o meu ponto é esse, as pessoas não estão... Elas não estão buscando. E aí elas querem só chegar no domingo, ouvir uma mensagem poderosa e elas mesmo não têm uma devoção com Deus. Ah, porque não enxergam que a importância da devoção a Deus para a sua vida comum. Entendi. Então, pra gente quebrar isso de ambos os lados, é criar uma cultura de discipulado mútuo e voltada pra palavra mesmo, né? Pra devoção diária. Isso. Ensino, eu vejo a importância do ensino, de mostrar a importância de toda a igreja amadurecer, desenvolver, delas serem independentes. Os irmãos da igreja têm que ser independentes. A igreja precisa treinar as pessoas a poderem fazer suas devocionais, para eles terem a vida deles, entre aspas, independentes, deles buscarem. Porque a gente é ajudador. A gente ajuda. Nada mais. Entendi. Entendeu? Tiago, infelizmente nosso tempo tá acabando, porque daria pra gente conversar muito ainda, né? Então, a gente sempre... Primeiro, eu queria te agradecer por você estar aqui, viu? Pra nós é uma honra sempre. E eu queria que você deixasse um conselho para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo. E você quer complementar com alguma coisa, Rafa? Não, o Thiago já falou tudo, deixei de entrevistar o Thiago, né? Acho que esse é o nosso papel, né, como líder, deixar que os liderados voem, sejam melhor. Isso. Tudo que foi dito aqui, eu concordo assim embaixo, essa questão do pastor, do discipulado, da imagem que as lideranças têm hoje em dia, nós temos caminhado para um egocentrismo, né? E principalmente também para um cativeiro teológico.
a fim de que eu detenha a verdade, como foi feito na Idade Média, né? Sim. E a verdade não seja compartilhada. E aqueles que conseguem sair dessa bolha se tornam pastores, e às vezes nem são vocacionados, porque ele quer também ter o domínio do qual ele foi exercido sobre ele. Então, acho que essa conversa precisa de um novo podcast, né, pra gente conversar sobre tudo isso, né? Eu queria... depois ter um tempo pra... Você foi no sertão, né? Foi, velho. Cara, a gente quer Marcou saber. minha vida. Eu tenho certeza. Marcou minha vida. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Olha só, nós vamos marcar com o Thiago daqui a alguns 2 meses para você contar um pouco do que você viveu lá no sertão. Fechou. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, né, finalizando aqui nos minutos finais, para o jovem, para aquele que está nos assistindo, ou vai nos assistir, não sei em qual momento, em qual tempo, né? Sim. Uma mensagem de esperança. Amém. Então, a esperança para mim sempre tem a ver com Jesus. E eu digo assim, Paulo vai dizer em Filipenses, eu considero todas as minhas conquistas, títulos, tudo. Eu trocaria tudo isso. Eu considero tudo isso lixo pela excelência de conhecer a Jesus. Eu tenho 24 anos que eu tô conhecendo Jesus. E isso me dá esperança. Isso me dá esperança pro dia, pra viver, isso me dá alegria pra viver. Me dá, sabe? Isso me traz segurança pra poder criar os meus filhos, pra amar minha esposa, pra poder cada dia mais estar seguro no ambiente da verdade que é Cristo. Então, meu conselho que eu dou pros adolescentes, pros jovens, é que você possa priorizar conhecer Jesus na sua caminhada. E priorizar conhecer Jesus é você andar também com pessoas maduras na fé que você tem como referência, que amam a Jesus. É você se dedicar mais para priorizar a leitura bíblica na sua casa e a oração. Que você possa ter a oração, a leitura bíblica e amigos maduros na fé caminhando com você. E isso nos ajuda. E estar presente numa igreja local. Não abra mão disso. Então, o conselho que eu daria para qualquer pessoa é os conselhos que eu daria para meus filhos, que é o que eu vou dar para eles, e que a gente possa... Não ter outra perspectiva de vida. Eu não desejo outra coisa a não ser mais próximo de Jesus. Então, acho que é meu conselho. Valeu, Ney. Pode encerrar. Obrigado, Thiago. Deus te abençoe. Amém. Alegria estar aqui. Amei, viu, o convite. Fiquei feliz. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rafa. Volte mais vezes. A casa é sua, né? Você sabe. Gente, muito obrigado por assistir. Deus abençoe. Amém.